Bom dia, pessoal. Quero apresentar para vocês o novo ministro do STF, Luiz Carlos Rocha. Olha aí, já está vestido de ministro, não está? Que nós aqui continuamos no nosso mundinho. Então, eu queria Estou em começar Porto falando do Alegre, submersível. não estou em É, Brasília, não. eu queria começar a falar do submersível, mas vamos começar a falar do emergente, né? O emergente Rocha, que foi para o STF acompanhar o Zanin. Ele Foi ao está até de Zanin, foi o hoje. beijamão do Zanin. Cara, tá feito. Agora ele liga, pega o telefone e liga direto para o ministro do STF. Rocha, agora eu não estou ouvindo você mais, hein, Rocha? Ferrou tudo. Rocha, não estamos ouvindo você, hein? Shh, shh. Acabou o som. Ih, o Eustáquio, você vai ter que É, é falar o, dos é o- seus. é o Conecte sistema o de, áudio aí, mantenha aí, está conectando ao áudio. é sistema de segurança do STF. O sistema de segurança do STF é muito. E aí, agora está funcionando? Aí, Agora, não mexe em nada agora mais, sim. não. Não mexe em nada. Não mexe em nada. Tá. É que o meu som ficou bem baixo aqui. Não mexe em nada. Pronto, Ih, agora cara, o vai. cara, o cara É tá o tão seguinte, emocionado com o negócio de STF que o todo celular não para. esse debate que se deu aí, de que o Zanin não tem mestrado, não tem doutorado, é, que o Lula está indicando um amigo, toda essa bobagem não se sustenta porque o Zanin advogou na a causa mais importante do século. Né? Duvido que vai aparecer uma outra causa tão importante como essa do Lula, né? Em que ele advogou, em que ele comandou a defesa do Lula de maneira absolutamente é, notável. Né? Eu sou testemunha que todo dia aparecia alguém oferecendo um advogado para o Lula, dizendo que o Zanin não era experiente, que não tinha experiência em direito penal, não sei o quê. Todo dia aparecia alguém querendo se colocar como o salvador da pátria. E o Lula acreditou no Zanin, prestigiou, teve confiança cega nele e o resultado foi o melhor possível. Né? Então, eu creio que essa discussão toda não se sustenta, né? E a indicação do Lula foi adequada. Eu penso que o presidente da República tem que, de fato, indicar a pessoa em quem ele tenha maior confiança de que vai ser um grande ministro, e no caso é o Zanin. Eu acho que não tenho o que falar. E ele vai ser um grande ministro, eu não tenho Não, não dúvida precisa disso. Ele é uma justificar, pessoa que tem não. Não precisa preparo, tem justificar. A gente já entende. qualificação, tem O STF é maturidade. isso aí mesmo. O STF, ele decide politicamente. Então, paciência, a decisão é política e vamos embora. Assim, o tribunal não é que a decisão é política, Alberto. É importante entender que o Supremo ele tem um corte diferente dos outros tribunais, ele tem um corte diferente do Poder Judiciário. A única semelhança que o Supremo tem com o Judiciário, que de fato é uma coisa da qual ele não pode se afastar, e o Zanin deixou isso claro, o tribunal ele é contra-majoritário. Ele não pode se deixar levar pela opinião pública. Mas eu acho que isso não existe, sabia, E, cara? Sabe e é por isso quê, que tem que Rocha? acontecer. Não, mas aquele negócio de prisão de segunda instância mostrou que ele se leva, entendeu? Né? Apoiar a Lava Jato e depois desapoiar a Lava Jato mostrou que ele se leva. Então, tudo bem, paciência. É isso, eu acho que Fazer- não tem o que falar, não. Ele vai ser um grande ministro. Agora é aguardar a atuação dele. Não, o que o pessoal levanta em relação, não é em relação ao Zanin, é a questão de representatividade do STF, né? Então, você ter mais mulheres, mais negros, até indígenas, Isso etc. aí. Mas isso aí, pelo visto, não vai resolver agora no governo Lula, né? Vai ser uma coisa mais para frente. Mas eu acho que isso daí, cara, isso daí é a mesma coisa de dizer, não, eu quero um presidente do Banco Central negro, tá? Não é que não possa ter, pode ter, mas ele tem que ter a carreira lá, ele tem que estar vindo na qualificação para isso, entendeu? Então você vai ter que ter mais advogados negros, mais juristas negros. Essa coisa não, você não pinça assim de uma hora para outra, não é assim. Ó, caiu o Rocha aí. Não, mas vamos continuar, vamos continuar. O que você tinha para falar do Zaninho, Eustáquio?
Não, eu não tenho nada para falar perto do Rocha. O Rocha que conhece o Zanin e tal, e ele foi aprovado pelo Congresso e tal. E eu morro, já te falei, eu morro de medo de falar de qualquer coisa do STF e os caras me processarem, né? Ah, não, é um Então, perigo. O Gilmar é, Mendes processa qualquer um. Não pode falar do então, STF, o Gilmar Mendes, por aí vai ganhar, né? Não tem como não então ganhar. deixa o Rocha falar do Zanin, tá muito bom. Você falou aí do Banco Central, quer dizer, a outra coisa que teve essa semana foi a manutenção da Selic, né? Realmente, Roberto, chegou num ponto insustentável, né? Porque a inflação está entre 4% e 5%, e a taxa de juros de quase 14%, é quase 9% de juros reais. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, porque isso acaba com a economia. A taxa de juros ela tem que ser menor do que o crescimento do PIB. Idealmente, ela tem que ser menor do que o crescimento do PIB. Mas o Porque Brasil cresceu horrores no primeiro tri. não, cresceu horrores. Cresceu 2 e poucos por cento. Porra, ninguém. 2% do primeiro tri foi sensacional. Estou falando aqui, Rocha, que o Roberto tocou na questão do Banco Central, do Roberto Campos Neto, e eu estou falando que isso é um absurdo. Chegou num ponto insustentável, né? Porque a inflação está caindo para 4% e você manter a taxa de juros a quase 14%, isso mata a economia. Não mata, Isso, a economia está crescendo. O Brasil cresceu no primeiro tri 2%. mas isso é voo de galinha, 2% é voo de galinha. Não, isso já contrata um crescimento anual. Você que mexe com estatística sabe disso. Isso já contrata um crescimento anual bem alto. O Não, primeiro tri é que tem. Não, você sabe. Não, você. bem alto é no máximo 2,5% do PIB. Isso é Não, mas muito pouco. enfim. Isso é muito pouco. É bom pela expectativa que se tinha, mas é muito pouco para a economia brasileira, para as necessidades da economia brasileira. E tem que discutir a qualidade desse crescimento também. Mas a questão é a seguinte: tem um movimento agora para caçar o Campos Neto, Não, né? você pode fazer, cara, as pessoas, o que eu acho o seguinte, tá? Eu tenho muita frieza com relação a isso. Vai ser gerado, em breve, nós teremos um benefício de médio, talvez até longo prazo, grande. Com a queda da inflação e você segurando a inflação, o Banco Central vai poder abaixar juros de maneira sustentável. Agora, tem que esperar, não adianta, cara. Não, não é uma coisa assim, não. Pô, a inflação, o núcleo da inflação não está caindo, tem várias coisas que tem que levar em consideração. Não acho que o Banco Central esteja agindo erradamente, não. A gente, daqui a pouco, daqui a uns 6 meses, a gente vai dizer, porra, o Banco Central agiu corretamente. Agora está baixando e a inflação não aumenta. Calma, tem que ter paciência, porra. Eu não concordo com essa visão, não, porque eu acho o seguinte: o Alckmin, né? Não foi nem o Lula, não. O Alckmin falou agora que essa taxa ela está matando, ela vai ter um efeito mais na frente. Essa pequena recuperação da economia brasileira ela vai ser abortada por essas taxas de juros tão elevadas. Então, assim, eu acho que está totalmente equivocado o que o Banco Central está fazendo. Eu não. Enfim, mas se quiserem derrubar o cara, derrubam, né? O Senado pode derrubar, o presidente propõe, o Senado derruba. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que Olha, eu acho nesse. o seguinte, ele pode entender muito de taxa de juros e todo mundo pode estar errado, ele pode estar certo. Né? Isso aí é o que nós vamos fazer. Mas de política ele não entende nada, hein? Ele está conseguindo colocar o país contra essa história da autonomia do Banco Central. O risco, Roberto, que está correndo é enterrar a autonomia do Banco Central, porque, como você diz, daqui a 5 meses nós podemos chegar e dizer, olha, não, ele estava certo. Nós podemos chegar daqui a 5 meses e acontecer o que o Eustáquio e o Alckmin disseram, ó, a economia brasileira o crescimento foi abortado por conta do erro na taxa de juros. Certo? Então, se isso acontecer, adeus, não vai ter como segurar isso mais, não. Acho que, do ponto de vista político, está muito mal encaixado isso aí. Porque a economia está dando uma reagida, a inflação ela não está assustando, não há no horizonte indício de que ela pode perder o controle, de que ela pode sair do controle, e ele está insistindo nisso. A impressão que dá é que assim, ele está ideologizando e politizando essa questão da taxa de juros. Aí eu acho um erro, mas vamos ver, eu acho que você tem razão, tem que esperar. Você contratou o técnico e tem que esperar ele
ir até o meio do campeonato, pelo menos, né? Ô, Rocha, sabe o que eu acho? O Roberto Campos Neto, ele tá igual o dono desse submersível. Ele enganou meia dúzia de pessoas, falando assim, ó, vamos fazer uma viagem no fundo do mar, que uma viagem que vai ficar historicamente, nós vamos entrar para a história, vamos poder contar para a família, para os amigos, vamos poder aparecer nas redes sociais e tal, e implodiu. Então, assim, vai falando aí do submersível, né? Que é o Ajuto da Semana. Eu estava conversando com o Alberto aqui antes de você chegar, eu acho, falando o seguinte: a iniciativa privada, você pode dizer assim, tem muitas qualidades a iniciativa privada, né? Ela faz muitas coisas interessantes, mas ela faz muita coisa Rapaz, inútil. Eustáquio, primeira coisa, assim, na crédito milionário, até onde eu sei, nunca vi a família de milionário, nunca todo mundo viaja num voo só ou num navio só, né? Se vai viajar dois, um vai num horário, outro vai no outro, né? Porque tem a questão de você cuidar do futuro da fortuna. Esse cara aí, esse milionário, ele foi e levou o filho junto, E o né? filho não E queria aí, ir, não. O O filho não queria ir. Ele só foi porque o foi pai... obrigado. Foi Foi obrigado. obrigado. Ô, Rocha, o pai era um fã do Titanic, fã assim, obcecado pela história do Titanic, acompanhava, etc. Então o pai queria muito e o garoto estava apavorado. Já tem todas as matérias, a tia disse, o garoto estava apavorado com a ideia de ir. Aí o garoto foi para apoiar o pai. Você sabe que esse submersível já tinha ido no Titanic 2 vezes, foi uma vez por ano, né? E, segundo a empresa, já tinha tido vários testes na Bahamas, alta profundidade. Agora, aquilo pode ir dando problema no casco, né? E aí, numa viagem, o casco já era, né? Rompeu o O casco. material com o uso, assim, a gente tem aí a experiência de aviões, por exemplo, que é uma coisa que a gente usa bastante e tal, e a gente procura se informar sobre isso. Os aviões, eles têm que ser submetidos a manutenções é, obrigatórias previstas em lei, nos manuais, e é muito rígido isso. Por quê? Porque o material estressa. Com o uso, os materiais todos eles, os materiais vão estressando, né? Então, por isso é que precisa ter manutenção periódica. Esse equipamento aí, aparentemente, primeiro é o seguinte, o cara foi registrar o equipamento dele no Canadá, porque na legislação americana ele não poderia jamais fazer o que ele estava fazendo, seria proibido. Então ele foi para o Canadá, porque ele não cumpre as normas técnicas dos Estados Unidos. E aí, aparentemente, lá no Canadá, ele não submetia vamos dizer assim, ao rigor. Parece que não teve certificação. Eu vi que não. Não teve. Ah. Os americanos não deram certificação, ele foi para o Canadá. Por isso que ele estava lá no Canadá, partindo do Canadá. E ele colocou a questão como experimento. Então, assim, na legislação, colocando como experimento, ele não precisava ser submetido às regras mais duras, né? Agora, é uma loucura. O que eu acho é o seguinte: qual que é o objetivo? É o seguinte, a gente está lá no Mediterrâneo, com muitos barcos afundando, matando muita gente. O Paquistão está com altas ondas letais de calor, com 1000 problemas de alimentação, de pobreza, o mundo todo isso, e os caras querem tirar foto do Titanic. Eu acho Não, mas espera aí, Eustáquio. Por exemplo, o rico lá paquistanês era de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Inclusive, o Rocha, deve ter um clã lá, morreu só um, deve ter um monte de neto, sobrinho, né? E a família já tinha várias ações sociais, tem uma fundação no nome da família, que apoia a educação. É muito dinheiro, o cara sai gastando dinheiro. O outro cara lá, o inglês que morava em Dubai, ele estava no Guinness, que é o cara não astronauta que mais viajou para o espaço até hoje. Então o cara não tem onde botar dinheiro, ele já dá 1000 contribuições sociais com dinheiro e diz, agora eu quero gastar comigo. E foi fazer essas coisas, né? Enfim, eu só estou dizendo que é um acidente, as coisas acontecem, né? Eles se deram mal, um acidente brutal. Agora, teve um outro milionário, eu li que teve um outro milionário que foi lá, pagou, foi lá, olhou o negócio e falou, não, eu não vou entrar. Eu não vou entrar nessa. Foi embora.
Exatamente. Assim, Agora, e o francês que morreu era um dos maiores pesquisadores do Titanic. O cara chegou ao ponto, tem lá no filme, na escadaria lá, do local lá, tinha lá as peças de arte, recuperou uma, ele recuperou pertences de pessoas que morreram no naufrágio do Titanic, deu para os descendentes, achou os descendentes, o cara era um grande pesquisador. E eles confiavam no diabo do submersível, tanto é que o CEO da companhia foi, esse francês estava lá, eles confiavam muito. É um acidente, acidentes acontecem. Agora é isso, né? A gente fala, esse negócio da regulação é legal. Os reguladores têm o conceito de caixa de areia, né? Sandbox. Né? Você deixa uma criança brincando dentro da caixa de areia. A caixa de areia simplesmente ela é uma maneira de você minimizar os acidentes. Aquela criancinha pequenininha vai minimizar os acidentes, porque se cair, cai numa areia. Então, você tinha, talvez tenham sido tomadas as medidas de minimização do acidente, tanto é que esse submersível, ele já tinha ido em outras missões, não aconteceu acidente, aconteceu nessa terceira vez. Né? Ele deve ter mergulhado. Por isso é que assim, eu não entendo nada disso, mas olhando para esse negócio, assim, ele foi outras vezes. Né? E aí o material estressa. Esse milionário que não quis ir, ele disse que foi lá, olhou, e o cara não é um bobo. Ele deu uma olhada, olhou e examinou o negócio e falou: pô, o troço era feito com sobra de vigas da construção civil e tal. E caiu a lâmpada ele comprou numa loja de magazine. O controle é um joystick. Não, mas olha só, vamos fazer o seguinte: isso a gente está falando depois do acidente, mas vamos supor que esse negócio funcionasse. Ia ser brilhante, né? Você vê o Titanic com um joystick. Porra, cara, a ideia não é, entendeu? Agora, o problema foi o casco. Aqueles submersíveis. Roberto, mas aí você tem o seguinte: você tem essa informação do cara que foi lá, olhou. Eu não vou. Então, Rocha, o pessoal foi avisado. Né? Mas você viu o submersível russo, né? Você tem lá o soviético, sei lá, russo, que é o que fazia lá, que tinha ido ao Titanic várias vezes. Depois de X missões, eles aposentam. Dá isso, entendeu? Ele faz tantas missões e aposenta. De repente, o cara tinha que ter aposentado. É um negócio para 2 missões. Aí faz um outro, mais para 2 missões, faz um outro, e por aí vai. Não, mas o que eu questiono nesse negócio é o seguinte: para que o mundo com tanto problema que tem no mundo, para que você vai gastar tanto dinheiro e depois resgate essas coisas? Você virou um demagogo, Eustáquio. Você virou um demagogo. Você está apelando para o sentimento. É um demagogo completo. Weber a política. Virou um demagogo. É a mesma coisa de viagem espacial. Eu gasto milhões para ficar 10 minutos no espaço, para sentir a gravidade zero no espaço e para falar que eu saí da órbita terrestre e contar para meus amigos, colocar na rede social. Para que isso? Você gasta uma fortuna, você emite gás de efeito estufa, você faz uma desgraça para o cara fazer um turismozinho espacial. Isso é coisa mais Eustáquio, toda a tecnologia que foi desenvolvida para chegar nisso, ela traz benefícios gigantes. Por exemplo, a gente sabe um outro caso. Você sabe um caso. A NASA criou comida para astronauta. Isso virou papinha de neném da Nestlé. Hoje é uma indústria gigante. Tem trocentas. Você precisa de ir lá no espaço para fazer Precisou. Isso é um caso. A minha avó fazia papinha. Olha aqui, sem gastar essa fortuna. Eu não sou contra essas experiências, não. Eu acho que quem quer fazer, que faça. Não importa se o dinheiro é dele, ele que vai lá gastar. O que estão gastando aí nas buscas é pouco dinheiro e tal. Mas o Eustáquio tem razão num aspecto. Agora, eu diria o seguinte: eu acho que essa experiência vai valer porque os outros que forem fazer vão olhar o que deu errado aí, vai melhorar isso, né? Agora, aqui no Paraná teve um padre em Guaratuba. O padre foi semelhante. Se pendurou em balões para voar. Eu achei válido, entendeu? Ele ofereceu para uma experiência, né, que outros não vão fazer. Rocha, o caso do padre foi típico. Deram um GPS para ele, né? Aí ele chegou lá e não sabia usar o GPS. Não ensinaram para ele. Ele só esqueceu de combinar com o vento. Ele não tinha aquele negócio que o dirigível tem, né? Aquela hélice
para ter dirigibilidade. Ele ficou... Não, mas se ele tivesse o GPS mandando o sinal de GPS, ele teria sido encontrado, entendeu? Eu vou falar de uma coisa que eu fico muito implicado. Para que a Marinha do Brasil está fazendo um submarino nuclear? Já gastou bilhões para fazer um submarino. Eles falavam que é o seguinte: não, o Brasil precisa de um submarino nuclear para proteger o pré-sal, para ninguém invadir o pré-sal, não sei o quê. É ridículo. Nós estamos anos e anos e anos e anos fazendo um submarino nuclear que está gastando uma fortuna, não vai gerar... A usina de Angra é um poço sem fundo, né? Poço sem fundo. Então, assim, a gente tem de reavaliar esses projetos. Esse discurso que todo projeto traz benefícios, traz papinha, essa é boa. Eu vou para a Lua para poder fazer papinha de bebê. Não. De Deus. Ô, Eustáquio, mas entra lá. Caricaturas... Fazer papinha de bebê, você tá ali falar com a dona Zélia ali na Bahia. Caricaturas à parte, Eustáquio, você é um gênio da demagogia. Caricaturas à parte, entra lá no site da NASA, você vê lá como é que eles chamam spin-off. Procura lá, spin-off. Todo ano eles têm um relatório de tudo que eles desenvolveram que foi parar na indústria. É inacreditável. Você tem um centro de pesquisa da NASA na Califórnia, Armstrong, sei lá, Armstrong. Cara, eles medem tudo. Tudo que você possa imaginar está sendo medido. A pressão da água, não sei aonde, a temperatura... Cara, aquilo tem benefícios para todo mundo, para a indústria. Uma coisa muito clara. Na época da União Soviética, a União Soviética era uma grande potência. Eu conversei uma vez com o Teotônio dos Santos, que é o pai da teoria da dependência, etc., e ele falando... numa aula, num papo que eu tive com ele, falando assim, não, porque a União Soviética, né, é tão avançada que ela domina o espaço. Aí eu falava assim, mas vem cá, eles não conseguem fazer um carro, eles não conseguem fazer produtos, etc. Aí ele falava assim, não, mas essas tecnologias espaciais, elas vão ser o futuro, a União Soviética vai dominar o futuro. Isso, obviamente, antes do fim da União Soviética, né? Isso aí foi lá para 85, 86, tal, que ele falou isso. Aí, logo na frente, a União Soviética acabou. Cadê o investimento que a União Soviética fez no espaço? Não, mas aí você não tinha empresas para aproveitar isso. Você não tinha empresas para aproveitar isso. Não, você não tinha estrutura. Aí só os comunistas, pede para o Rocha explicar, porque aí os comunistas explicam. Aí o domínio era do Partido Comunista, porque nos Estados Unidos, como é que é? A NASA desenvolve não sei quantas tecnologias e aquela informação é disseminada. E as empresas vão usando, tem patente, aquela coisa toda, mas elas vão utilizando, pô. Então, se você pegar os spin-off, todo ano a NASA publica um relatório de spin-off. Cara, são centenas de pequenas novas tecnologias. Por exemplo, James Webb, aquele telescópio James Webb. Pô, para ficar vendo o início do universo, você pode dizer, para que a gente vai ficar vendo o início do universo? Para quê? Mas é equivalente. Não, é porque você gosta de saber do início do universo. É por isso que você acha útil. Mas é equivalente, você não precisava botar tanto dinheiro naquele James Webb. Vamos pegar um caso histórico, o Japão. O Japão, depois da Revolução Meiji, ele foi, o imperador foi escanteado e os militares do Japão mais ou menos tomaram o poder e julgaram o Japão na Segunda Guerra Mundial, né? O Japão foi o único país do mundo que atacou o território americano lá em Pearl Harbor, né? Então, assim, o Japão virou uma potência militar durante esse período... Meiji, lá depois da Revolução Meiji, né? Aí o Japão levou 2 bombas atômicas na cabeça, os Estados Unidos fez a Constituição do Japão, desarmou o Japão. Aí o que o Japão fez? Ele investiu em tecnologia civil, né? Ele não precisou, o Japão não foi para o espaço, o Japão não tem usina nuclear, bomba nuclear. A economia agora está estagnada, está aí, a economia está estagnada. Mas virou uma potência. Em 30 anos, de 1950 até 1940 anos, virou uma potência. O que você está dizendo, Eustáquio, é que tem vários caminhos para o desenvolvimento, não tem um só. É o que você está dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa de investir em tecnologia militar para ter espacial, para ter desenvolvimento tecnológico. Você pode investir... Mas o James Webb, você é a favor. Pô, você está de brincadeira. Mas é civil, não é militar, é civil.
Stark, é o seguinte, eu concordo em parte com você. O Japão não é um bom exemplo, porque o Japão recebeu muito dinheiro. Recebeu. É. Acho que um bom exemplo aí, é a China, né? Porque a União Soviética também não é um bom exemplo, porque os erros lá foram cometidos e resultou erros Você econômicos. põe comunista para administrar um país, já era o Rocha, a União Soviética. Então, um bom exemplo, do ponto de vista ideológico, é a China. Está mostrando aí como é que se faz. A China agora está indo para o espaço, conquistando o espaço. E os ganhos de informação, de tecnologia que ela está oferindo nessa caminhada aí, ela está convertendo em benefício para a sociedade. Aí, transferindo para a indústria chinesa o conhecimento e a tecnologia se apropria Mas eu Mas acho que olha só, a Eustáquio. China fez o caminho contrário. A União Soviética investiu em tecnologia militar e espacial e não conseguiu ir para a área civil. A China está fazendo o contrário. Ela investiu em tecnologia civil, virou uma grande produtora. Eu peguei Mas os Estados Unidos têm essa trajetória, Eustáquio. Os Estados Unidos primeiro ficaram ricos, depois se tornaram potência militar. Exatamente. Tá? A China está fazendo a mesma coisa. 80% dos painéis solares do mundo são produzidos na China, né? Que é coisa tecnológica e ambiental ao mesmo tempo. E aí, essa parte militar da China eu acho horrível, porque por causa da guerra, da disputa da hegemonia mundial, a China tá aumentando muito o gasto militar e espacial. Mas, assim, o lado civil da China é realmente impressionante. Eu acho que o caminho é por Mas, aí. por exemplo, vamos fazer uma reflexão filosófica, né? Porque o submarino, o submersível lá, inútil para ver o Titanic, se você pensar bem, é um valor meu, tá, Eustáquio? Eu sou até a pessoa certa para fazer essa crítica. Porque eu adoro o James Webb, eu quero saber, mata a minha curiosidade, mas pensando bem, é um divertimento de uma sociedade rica, não deixa de ser. Você vai saber a origem do universo, saber a origem das estrelas, você pode viver muito bem sem saber nada disso. Entendeu? Só que decidiu se gastar bilhões nisso, porque muita gente quer, porque isso traz outros benefícios, mas no fundo você pode viver muito bem sem isso. Podia ter pego todo esse dinheiro e combater a fome. É a mesma reflexão, você entende? Não é diferente. Não, Não, é a mesma eu tô dizendo o coisa. seguinte: existem tecnologias, por exemplo, os satélites geraram a internet. A internet ele tem muito benefício. Tem muita coisa ruim também, rede social, essas coisas todas. Mas você poder fazer internet, conexão, uma tribo indígena ter acesso às informações, ter acesso a informações sobre o meio ambiente, etc., é uma coisa muito boa. Então, assim, isso não é diversão. O caso desse submersível aí é uma coisa inútil. Eu fazer uma viagem para tirar fotografia do Titanic. Isso é inútil. Não. De hoje em diante, a gente sabe que quem for fazer isso e melhorar até cuidado, com precaução, porque não pode usar mais do que 3, 4 vezes. Ô, Rocha, eu vou te falar, eu jamais entraria em nenhum subversível, nem naquele soviético, nunca falhou. Eu já botei aqueles negócios para mergulhar, minha família. Eu disse: olha, cara, o ser humano nasceu para viver sobre a Terra. Eu não vou me arriscar em nada, nem voo espacial, nem, cara, mesmo que tivesse todo o dinheiro do mundo, as pessoas tomam risco, entendeu? Porra, você vai entrar no mar, você já viu as criaturas que vivem lá embaixo? Os caras ficam fazendo um mergulho. Esse negócio de voar de ultraleve, você pode ter certeza, você nunca vai receber a notícia de que eu tive um acidente dessa natureza. Não tem hipótese, eu sou um cágado, eu não saio da terra em hipótese nenhuma e só saio quando tem absoluta segurança, senão não saio. Eu já voei de ultraleve 2 vezes, uma vez foi forçado. Foi que nem esse filho aí do cara lá. Eu estava numa família lá, se eu não fosse voar com meu tio, porra, iam dizer, ele foi frouxo. Aí eu fui, porra, não tinha jeito. Entendeu? A mais perigosa que foi na minha vida foi eu fui lá no Ceará, em Fortaleza. Fui lá no Ceará, vi. Aí tem um troço lá, um tubo, um negócio escorregador de água. Eu vi aquilo. Burro, certo? Aí estava lá minha família. É o insano, o insano. Eu vou nesse troço, eu vou. Subi. Desci uma vez, falei, chega, não tem mais cabeça aqui. O risco de você se despregar daquele negócio... Eu vi, eu nunca fui naquele ali, não. Enorme.
Eu voei de Alô? ultraleve voei 2 vezes, a primeira no Ceará, com esse meu tio, já faleceu. Aí eu falei, ele falou: olha, a gente está voando aqui, estava nublado, tempo, ventando. A gente está voando aqui acima do que é permitido. O vento, aqui, com esse vento de hoje, não pode voar, não. Falei, porra, mas você está voando acima do permitido, o vento. Falei, mas se a gente não fizesse isso, não voava nunca. Aqui o vento é sempre esse. Falei, putz, cara. Não. O meu filho e minha filha já soltaram de asa delta aqui no Rio. Isso tudo é loucura. E eu já mergulhei com eles lá em Fernando de Noronha. É tudo loucura. E foi uma delícia. Só que um grupo de pessoas, né? Uma das pessoas que estava mergulhando teve problema do equipamento, o cara quase morreu sem ar lá debaixo de água. O cara saiu apavorado. É Mas assim, isso. foi uma delícia mergulhar lá em Fernando de Noronha. É muito bom quando você está vivo no final. Mas, cara, o ser humano não nasceu nem para ficar debaixo d'água, nem para voar. Quem nasceu para voar foram os passarinhos, entendeu? Agora, Dinossauro. Porra! me diga uma Roberto, coisa. ah, Me diga uma coisa. Vocês conseguem avaliar a dor de cotovelo desses caras que é, não gostam do Lula? Ô, Na Rocha, Europa, a gente não vai na... caminhar para o final. Hoje vai ser um programa curto, mas olha só, uma coisa, tá, Rocha? Esse discurso dele em Paris, né, o discurso para o grande público, é muito interessante, né? Como é que o Lula é curioso, tá? Muito ousado o discurso, tá? Ousado no bom sentido, né? Eu acho assim, o diferencial do Lula aparece nessas horas. Ele foi socializado como sindicalista, ele era um cara, né, nessa socialização, um cara que senta à mesa e cede. Né? Mas ele vai lá e diz qual o interesse dele. Olha, o meu ponto de vista é esse, eu quero isto. Né? É interessante, esse discurso ele está falando, o discurso foi feito numa das capitais mais ricas do mundo, num símbolo de riqueza brutal, e ele diz: olha, vocês que são ricos, porra, vocês têm que parar, vocês têm que liberar a grana para a gente. É muito impressionante essa ousadia dele. Ele está dizendo: não, eu negocio com vocês, mas o meu interesse é este aqui. Né? Eu sou claro e eu estou falando isso na cara de vocês, em público, para todo mundo ouvir. É muito impressionante isso, não, Rocha. Roberto, Eu acho isso muito impressionante. Não é nem ousadia, não. Isso aqui estava na minha lista também. É porque é a cúpula, né? A cúpula do Pacto Financeiro Global. Sim, Porque já foi estabelecido, já foi aprovado que os países ricos têm que gastar 100 bilhões por ano para reverter os danos ambientais provocados pelas emissões de gases de efeito estufa. Isso já está aprovado. Isso não é novidade, Ninguém não. faz. O que o Lula foi fazer lá é exatamente mostrar o seguinte: olha, chega de conversar fiado, solta o dinheiro. É isso que ele falou. Foi cobrar. E numa das falas dele, ele fala uma coisa que eu considero extraordinária. Ele fala assim: como é que vocês se reúnem, os países mais ricos do mundo, para discutir os problemas do planeta e não falam de desigualdade? Ele assim. Mas é interessante, Rocha, ele quer conciliar. Não é que ele esteja brigando e partindo, a aparência é de briga. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fiquei convivendo com ele 581 dias em Curitiba, conversando todos os dias, e nós falamos de tudo. E uma das curiosidades que eu tinha, já falei isso em outras ocasiões, era entender como funcionava o PT e a cabeça do Lula. Né? Porque as pessoas, não, o Lula é uma coisa, o PT é outra. E quando o Lula morrer, acaba o PT. Na verdade, as coisas é uma coisa só, certo? E eles se retroalimentam, certo? O PT não vai morrer quando o Lula morrer, né? O PT vai claro continuar. É um erro pensar isso. Como achavam que o Fidel, quando morresse, Cuba acabaria, né? Quando o Chaves morresse, Venezuela acabaria. Não vai acontecer. O Lula... O Eustáquio está segurando o riso também. Ele é um social-democrata clássico que quer melhorar o capitalismo. Portanto, ele é um conciliador. É isso. Ele é um conciliador, mas é interessante. Ele diz: eu vou conciliar, mas eu vou puxar para o meu lado. E ele está puxando para o lado dele. E ele está certo. Né? Mas é curioso, ele está fazendo isso na capital por excelência da riqueza. Louis Vuitton, Champs-Élysées.
Porra, cara, ele está dizendo, vocês são ricos, vocês é que são o problema. Cara, é mas assim, incrível isso. Isso depois de ter dado um beijo no Papa. Porra. Coisa extraordinária. E na Giorgia Meloni também. Estava aquela dificuldade de se encontrar, não encontrar, e encontrou com a mulher sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele coloca a função dele de presidente da República das questões pessoais e ideológicas. Não, isso é irrelevante. Vai que vai ser a melhor mulher para fazer negócio, a Itália vai ser melhor para o Brasil, você não sabe. Ela está lá, ela responde ao eleitorado dela, Lula responde ao dele. Pronto, acabou. Aliás, ele costuma dizer o seguinte, sempre foi muito o presidente americano com quem ele melhor se relacionou foi com o Bush. O que deu ruim aí foi o acordo Mercosul-União Europeia, né? Porque está difícil aprovar. Porque, mas, de novo, ele está tensionando, ele quer um acordo, mas ele está dizendo, mas eu quero um acordo que interessa ao Brasil, não um acordo que interessa só à Europa. Ele está conciliando, ele está negociando. O Lula sabe, ele foi negociador a vida inteira, ele negociou e transigiu e brigou. Ele sabe que, para você começar uma negociação, você tem que deixar muito claro qual é o teu objetivo, o que você quer. Exato. E ele está deixando isso, é isso mesmo. Ele está defendendo os interesses do Brasil. Assim, é uma piada você olhar para o Bolsonaro e olhar para o Lula, que o Lula está fazendo agora, entendeu? Um negócio assim absurdo. Mas o Rocha, a gente vê a ousadia dele, a coragem, mas depois você pensa, você diz, ele está fazendo o óbvio, né? É só dizendo o seguinte, eu quero conciliar, eu quero fechar um acordo, mas eu quero ganhar com esse acordo, não é só você ganhando. E vamos tentar chegar ao meio caminho. Eu sempre digo, quando você monta um negócio, vamos supor, você faz uma sociedade com alguém, você tem que sofrer um pouco e ficar feliz um pouco. E esse alguém tem que sofrer um pouco e ficar feliz um pouco. Você não pode ter um lado só sofrendo e um lado só feliz. Né? Você tem que ter perdas e ganhos dos dois lados. O que ele está tentando é fazer isso, tem que ter perdas e ganhos dos dois lados. É isso que ele está fazendo. É uma negociação, não é um armistício. É isso. Agora, só falar sobre essa cúpula aí, financeira global. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Você tem muito assunto aí, cara? Não, é um minuto só. Um minuto. Para dizer o seguinte, essa questão do meio ambiente, que tem os 100 bilhões, é pelo seguinte, as últimas notícias do meio ambiente são extremamente preocupantes. O mês de junho, né, nós não terminamos ainda, mas tudo indica que ele vai ser o mês de junho mais quente de todos os meses de junho passados. E o mês de julho e o segundo semestre vai ser mais quente ainda. Agora, no mês de junho, em alguns dias, nós já ultrapassamos o limite de 1,5 em relação ao período pré-industrial. E no segundo semestre, em vários dias, as previsões é que vai passar de 2 graus em vários dias. Não no ano, mas em vários dias. E o degelo do Ártico, e principalmente da Antártica, está batendo todos os recordes. Eu te mandei, você viu lá o aumento do nível do mar, que a NASA fez um negócio muito legal, aquela ilustração, muito bacana. Legal. A NASA, cara? A NASA. Eu até peguei aqui, por exemplo, na Índia, esse aquecimento ele está provocando ondas letais de calor, né? Então, teve uma cidade, Bihar, lá na Índia, no norte da Índia, que uma vila só morreram 96 pessoas. É aquela cidade sagrada? É a cidade sagrada? Não, é uma outra cidade. Porque é um lugar muito úmido, a temperatura chegou a 45 graus, quando tem muita umidade, ela provoca esse tipo de coisa. Então, por exemplo, essas mortes pelas ondas letais de calor, ela já mata mais gente do que a pandemia da Covid-19. Né? Então, assim, essa questão do meio ambiente é extremamente preocupante. E aí que o Lula falou, está chamando o pessoal para a COP30 no Brasil. Eu acho que a COP30 vai ser um momento decisivo, porque é em 2025, que vai fazer 10 anos do Acordo de Paris e uma COP na Amazônia, então isso aí vai... Ô, Eustáquio, vamos aqui, vamos em público para fechar. Eu te convido para nós dois escrevermos um livro sobre a catástrofe ambiental, que é um negócio que você gosta, aí eu abandono meu otimismo e assino com você a catástrofe ambiental. Alberto e Eustáquio. Pessoal. Combinado. Um abraço. Tchau.